Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa da série China, Lições de um Projeto Nacional, que eu, Fausto Oliveira, e o Diego Pautasso, meu amigo lá de Porto Alegre, estamos trazendo para você com o intuito de informar e educar a sociedade brasileira a respeito de um processo de desenvolvimento que está acontecendo nesse momento no mundo, que traz características inéditas, traz realmente uma lição para o mundo. Por isso mesmo, eu gosto sempre de enfatizar nesse programa, esse conteúdo é objetivo, é sempre curto, fazemos vídeos de no máximo 20, 25 minutos, com a intenção clara de fazer com que públicos que, em geral, não participam dessas discussões venham a participar. Por exemplo, as escolas. A gente tem a maior vontade do mundo de que esses vídeos circulem aí pelo ensino médio, junto à formação de professores, aulas de geografia, história, sociologia. A compreensão da juventude precisa se ampliar e a gente acha que o exemplo chinês realmente é importante para isto. Esse nosso episódio de hoje vai tratar da indústria automobilística chinesa. Como surgiram tantas empresas, e em tão pouco tempo, bem-sucedidas num mercado muito competido, que é o mercado automobilístico mundial, num país que nunca teve tradição em produzir automóveis, né? Como é que foi esse processo? Eu vou perguntar então ao Diego Pautasso, primeiramente, obrigado, Diego, por estar mais uma vez aqui comigo, como surge, né, a indústria automobilística chinesa que vem ganhando terreno de maneira acelerada no mercado mundial. Obrigado, a palavra é sua. Grande Fausto, prazer estar aqui conversando contigo de novo com esse tema que é absolutamente pertinente, né? A história do setor automobilístico chinês nos ensina e fornece lições sobre diversos assuntos correlatos a não apenas a indústria automotiva. A China, é claro, como a maior parte das suas experiências tecnológicas, começou replicando um pouco modelos soviéticos, os primeiros carros eram réplicas ainda nos anos 50, foi uma diretriz do Mao Tse-tung que a China produzisse esses carros. Obviamente foi tudo muito difícil, a China esteve até os anos 80 praticamente fora do mercado automobilístico mundial. Só que a partir da política de reforma e abertura, a indústria automobilística teve um papel fundamental, foi um dos casos mais bem-sucedidos das primeiras joint ventures. Em 1994 se institucionaliza essa política de que toda montadora que quisesse se estabelecer na China deveria ter meio a meio de capital com empresas nacionais, e a partir daí se formaram as primeiras joint ventures com a Volkswagen, com a Peugeot, e empresas nacionais chinesas. E todo esse processo fez com que a China desenvolvesse as suas primeiras marcas, internalizasse tecnologia, desenvolvesse uma indústria de equipamentos e de componentes. E tu vê, no meados dos anos 90, a China já estava equiparada ao Brasil, produzindo em torno de 1,5 milhão de veículos por ano, e agora, em 2021, já ultrapassou 26 milhões de veículos ao ano, o que é quase 3 vezes mais que a produção dos Estados Unidos, que está na casa dos 9,5 milhões de veículos. É uma história realmente impressionante, se considerarmos que nós estamos falando aí de pouco mais de um quarto de século. Sem dúvida. E isso, claro, né, tem impactos na geração de riqueza para a China, né? Porque o mercado automotivo, não só pela complexidade tecnológica razoavelmente bem dominada hoje em dia, mas principalmente pelo valor de mercado dos automóveis e ônibus e motocicletas e outros veículos, né? Participar do mercado internacional com esse tipo de produto gera uma renda muito grande para um país, né? Então, certamente isso foi uma fonte de riqueza muito significativa para os chineses. Mas, Diego, você falou que então o processo se inicia com joint ventures, ou seja, quando empresas de fora da China se associam com empresas chinesas naquilo que a gente chama de JV, joint venture, uma empresa comum entre duas entidades empresariais na base do contrato de 50-50. Tudo bem. Mas hoje, né, a China detém marcas nacionais próprias e muito importantes internacionalmente. Como é que se deu essa segunda etapa? Então, perfeito. Num primeiro momento foi um momento de aprendizado, foi um momento de engenharia reversa, foi um momento de imitar, e no segundo momento, o momento de inovar. Então, hoje a China já conta com mais de uma dezena de montadoras nacionais, de marcas próprias. Essas montadoras nacionais dominam quase 50% do mercado automobilístico chinês,
E como a gente sabe, você sublinhou bem, é muito mais do que montar veículos, os veículos têm valor agregado e cada vez mais eles carregam uma quantidade muito grande de tecnologias embarcadas, né, de chips, tanto que com a crise da pandemia houve o desabastecimento de chip, inclusive um grande problema na indústria automobilística mundial. Então, nesse segundo momento, a China desenvolve as marcas nacionais, né, primeiro com carros ainda em condições tecnológicas, obviamente, defasadas, era uma indústria infante de 10, 15 anos, né? Mas agora já disputando a fronteira tecnológica em algumas delas, a BYD, que foi uma das que a gente comentou no Twitter essa semana, é uma empresa de mais de 250 mil funcionários, que atua principalmente no ramo de veículos elétricos e ônibus elétricos, tem 3 plantas industriais no Brasil, uma delas em Campinas, produzindo ônibus elétricos, né? Recentemente fez uma parceria com a Toyota, uma joint venture, a Toyota, que é a maior montadora do mundo, portanto, teve interesse de fazer essa parceria com a China, e isso só vai multiplicando o efeito tecnológico. A Geely, que é outra empresa, acabou comprando a divisão de automóveis da Volvo, a Volvo Car. Então, as histórias, né, demonstram um acelerado crescimento da indústria. O caso da Geely é muito interessante, uma empresa que surge em 1995 com 20 e poucos funcionários, e hoje uma empresa com 250 mil funcionários, que atua no setor de painel fotovoltaicos também, e além disso é uma das principais fornecedoras de componentes para celulares, tablets e aparelhos eletroeletrônicos, né, baterias sobretudo. É um negócio realmente impressionante, o efeito encadeador que a indústria automobilística teve na China a partir dessa estratégia. Diego, assim, na história de outros desenvolvimentos automobilísticos, né, dos países que emergiram após a Segunda Guerra Mundial, notadamente, claro, Japão e Coreia do Sul, né, são 2 países que entraram forte nesse campo, sem convite, né, principalmente o Japão. O Japão chegou a ameaçar com muita força o mercado norte-americano de veículos, com marcas como Toyota, como Subaru, né? Aí, pelos anos 70, por exemplo, o professor Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, ele me contou que ele, no final dos anos 70, estava estudando nos Estados Unidos e existia na região de Detroit já uma grande crítica ao consumo de carros japoneses. Os carros japoneses eram vendidos mais barato no mercado americano e as pessoas já percebendo que General Motors, que é a Chevrolet, né, a Chrysler e outras grandes companhias, Ford, a própria Ford, né, que inaugura a período da era automobilística, começavam a perder terreno no seu próprio mercado nacional e, portanto, o desemprego que isso gerava na região de Detroit, que depois veio a ser a famosa cidade abandonada, a cidade que faliu, graças à perda de importância da indústria automobilística dos Estados Unidos da América, era visto já, então, no final dos anos 70 do século passado, por norte-americanos como associado à ameaça do carro japonês, né? A ponto de o professor Luciano Coutinho ter visto cartazes adesivos que diziam coma o seu Subaru, né? Eles associavam perfeitamente a perda de renda com a perda de competitividade da indústria automobilística local. Diante disso, você tem o advento dos carros japoneses e depois dos carros coreanos, com a Hyundai, né, e outras marcas coreanas de menor importância que também ganham mercados internacionais. E agora vem a onda chinesa. Só que a onda chinesa vem com planejamento estatal e um mercado doméstico muito maior, que pode fazer o giro econômico dessas empresas ser realmente diferente, né? Está muito num patamar muito superior. Daí eu te pergunto, se você teve já, com esses movimentos anteriores de Japão e Coreia do Sul, né, uma entrada muito violenta e uma perda para as potências ocidentais da participação de mercado nesse que é um dos maiores mercados do mundo, o que vai acontecer a partir de agora com as marcas chinesas chegando como estão chegando em países-chave desse mercado, como Estados Unidos, Brasil, Europa Ocidental, Índia e outros lugares? Perfeito, né, Fausto? Esse é o ponto fundamental. A China utiliza o seu gigantesco mercado para ganhar escala. Ganhando escala, ganha musculatura, ganha competitividade, ganha capacidade de investimento e de inovação. E isso faz que, quando haja o transbordamento das empresas nacionais chinesas para o mercado internacional, as empresas já são grandes, né? Elas não se transformam em empresas grandes ao longo do tempo, elas saem do mercado chinês
com uma grande estrutura, com um grande número de funcionários, com grande pesquisa e inovação. Acho que esse é um fator bem interessante de destacar. Por exemplo, se nós pegarmos aí o caso da indústria automotiva, quase 50%, nós estamos falando que as indústrias montadoras chinesas têm um mercado doméstico de 13 milhões de automóveis ano, né? Então, isso já dá uma escala que certamente a Hyundai não tinha na Coreia do Sul, tampouco a Toyota tinha nos anos 60 ou 70, quando ela começou a se projetar. E talvez isso ajude a explicar acelerada curva de aprendizagem das empresas chinesas tem sido muito, muito elevado, né? Os primeiros automóveis chineses que entraram no Brasil foi por volta de 2010, 11, 12, eram carros muito ruins ainda, muito precários, né? E nós estamos falando aí de uma década não é nada em termos de curva de aprendizagem de uma indústria, né? E agora essa segunda leva da entrada de empresas chinesas, a Great Hall, a BYD e a própria Chery revisitada depois da parceria com a Caoa, já entra num nível de competitividade, o pacote tecnológico embarcado de outro nível, né? Então, eu acho que isso aí certamente vai sacudir o mercado automobilístico brasileiro, o mercado automobilístico mundial. Eu, num dos fios do Twitter da semana, eu mostrei a mudança da geografia econômica da produção automobilística, né? Logo nos anos 50, os Estados Unidos produziam mais de 90% dos automóveis do mundo. Eles detinham um monopólio, aí logo em seguida entra o Reino Unido, o Japão e a Alemanha começam a crescer muito nos anos 60 e 70, mas ainda assim os 10 maiores, até os anos 80, era dominado pelaquilo que a gente entende de os países ricos da OCDE. Se a gente observar hoje, entre os 10, tem 4 países ditos emergentes. Tem a China, tem a Coreia do Sul, um novo país industrializado, tem a Índia, tem o Brasil e tem o México. São 5 países. Então, nota-se claramente uma nova geografia econômica expressa no setor automotivo e que diz muito sobre a reconfiguração de poder no mundo. Acho que esse é um ponto a ser observado e que demonstra-se, se revela em todos os interstícios do setor industrial. E é por isso que é importante isso que a gente está tentando fazer aí, né, Fausto, que é lançar luz sobre os setores econômicos, não apenas para entendê-los, para entender as políticas públicas e de desenvolvimento que estão por detrás, mas como isso também é expressão e causa de uma reconfiguração de poder no mundo. Tem toda razão, tem toda razão. Esse processo que está acontecendo, às vezes com mais atrito, às vezes com menos, né? Ele obviamente está colocando, né, vamos dizer assim, um segundo grande polo em relação ao polo Estados Unidos, Europa Ocidental. E tudo isso está assentado naturalmente naquilo que muita gente chama de uma geoeconomia, né? Ou seja, uma visão econômica da geopolítica, né, da política internacional. Né, como é que a interface, como é que a riqueza, né, dos países interfere no poder que os países têm para as negociações, para impor suas condições, para não deixar que se imponham condições alheias em cima de si, etc. E eu acho que o mercado automobilístico é muito estratégico nesse sentido, porque, primeiro, ele não é uma indústria, né, eu acho que você vai concordar comigo, ultrapassada, no sentido de que é uma tecnologia dominada. O pessoal gosta de dizer que o carro em si é um produto de tecnologia que já é conhecido, porque não consegue olhar o que tem dentro do carro em si. O carro hoje é um processo, vamos dizer assim, eletromecânico, né, tradicional, todo ele digitalizado. Não apenas no seu uso, né, mas, porque, claro, são milhares de controles eletrônicos, desde, vamos dizer assim, do sensor de ré de um automóvel moderno, até, por exemplo, o computador de bordo que vai fazer a medição do consumo de combustível e otimizar, etc. Mas não apenas do ponto de vista do uso, como do ponto de vista da produção. Né? A produção de um automóvel hoje um automóvel moderno, é feito num tipo de fábrica que, para você ter esse tipo de fábrica, é necessário você dominar uma engenharia muito mais fina que aquela que é necessária para conceber o automóvel. Né? Então, esse processo de obtenção de uma marca nacional avançada no automobilístico, me parece, eu que conheço a indústria, eu interpreto isso da seguinte maneira. Ora, eles usaram um mercado que é massificado, tem consumo de massas ao longo de todo o planeta, né, para, ganhando essa escala, atingir domínio sobre tecnologias que são acessórias à produção do carro, mas que são essenciais para outros setores. E exatamente. Aí,
é uma integração, é um nível de planejamento, uma inteligência econômica, política, institucional do governo chinês em fazer essa estratégia, em desenhar essa estratégia, que realmente me impressiona. Então não é o carro pelo carro, é diferente do Brasil. O Brasil, por exemplo, tem indústrias automobilísticas, todas elas importadas, são marcas internacionais, que apenas produzem, montam o carro aqui. Agora, esse salto tecnológico que uma indústria automobilística ainda permite dar, o Brasil não tem condição de dar, porque não tem empresa própria e não tem planejamento próprio. Faz um comentário a respeito disso que eu falei, assim, eu acho que eu viajei um pouco ou não? Não, perfeito, né, Fausto? A montadora pela montadora, a maquiladora pela maquiladora, tem um efeito de inovação, um efeito de salário e renda, de emprego, de nacionalização de componentes, de inovação que realmente é pequeno. Esses automóveis, eles não são da segunda revolução industrial, eles já são da terceira, pelo pacote tecnológico que englobam. E mais, pelo horizonte tecnológico que eles apontam. Nós estamos falando de motores híbridos, nós estamos falando de motores elétricos, nós estamos falando de carros autônomos, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando das cidades. Né? Exatamente, nós estamos falando das cidades inteligentes, nós estamos falando de novas formas de energia e de combustíveis que serão utilizados em outros modais de transporte. Então, aí que é o X da questão, como você bem pontuou, que é como essa indústria que surge na segunda revolução industrial, mas se reinventa na terceira, acaba rebatendo e produzindo efeitos laterais em outros segmentos industriais. E isso, de fato, é muito importante e revolucionário em termos produtivos. Agora, se você pega esse mesmo processo acontecendo vamos dizer assim, nessa globalização que está meio em etapa falimentar, esse projeto de globalização, que dissemina, né, internacionalmente a sua cadeia produtiva, né, buscando o rebaixamento de custos, né, colocar, então a minha produção de motor vai ficar não sei aonde, a minha produção da montagem ficará não sei aonde, sempre buscando as multinacionais, né, ocidentais, buscando o rebaixamento de custos. Comparar isso, né, com uma produção centralizada e planejada, né, dentro de um país com aquele mercado interno, me parece que esse projeto de globalização que hoje é falimentar, né, ele não tem mais condição de permitir a essas outras empresas competidoras desse mercado os novos saltos tecnológicos. Fica difícil você operar a partir do momento em que essa fluidez internacional deixa de existir. Né? E, por outro lado, né, isso vira uma vantagem comparativa ou competitiva adicional para a China, né, nessa geografia, nessa nova geografia mundial. Como é que você enxerga a mesma coisa que eu? Exatamente, Fausto. A diferença é essa, né? O projeto, vamos chamar assim, neoliberal, que se acoplou às novas formas de produzir, elas maximizam lucros, né? Maximizam a renda de acionistas e perdem o elemento produtivo, o elemento da inovação e o elemento de longo prazo, que é crucial a qualquer grande corporação. Né? O efeito do acionista, muitas vezes, sobre a corporação, ele tem um papel imediatista, que é um papel de produzir, comprar o papel e produzir rentabilidade. Essa é uma das disfunções que atravessa o setor produtivo, o setor corporativo no Ocidente, que inclusive ficou muito bem expresso aí na maneira como os CEOs transitavam de uma empresa para outra e buscavam benefícios individuais, etc., inclusive com a crise do subprime, isso ficou evidente, que é diferente de uma estratégia de longo prazo de transformar uma estrutura produtiva numa parte muito importante de um projeto nacional. E aí, de novo, né, 3/4 das maiores empresas chinesas listadas na lista das 500 são empresas públicas, são empresas governamentais, são empresas, portanto, que têm um compromisso que vai para além da rentabilidade do acionista. E acho que isso é preciso levar em conta. Exatamente, quer dizer, e em contraposição a isso, você tem se não um controle direto, pelo menos uma intervenção, uma ingerência muito significativa do planejamento público da economia, ou seja, do Estado chinês sobre essas empresas, né? Para concluir, eu queria que você comentasse isso, assim, em que medida se dá esse controle ou intervenção, ou ingerência, ou planejamento do Estado sobre o setor automobilístico de lá, e como que isso também, de certa maneira, ajuda a criar esses efeitos de encadeamento entre o setor automobilístico e demais setores industriais e tecnológicos.
Exato, uma ótima questão, Fausto. Então, primeiro, boa parte das empresas são públicas ou estatais, e as estatais estão sob supervisão da SASAC, que é um grande órgão de planejamento acoplado ao Estado chinês. Em outra oportunidade, nós vamos voltar a falar sobre isso, né? E eu acho muito importante. A partir da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho de políticas de inovação, e nós vamos ver como essas empresas chinesas estão, não só do setor automobilísticos, ligadas a determinadas diretrizes, né? Diretrizes, por exemplo, da transição energética, que é um pilar fundamental do país, e que vão forçar as empresas a desenvolver motores elétricos, por exemplo, né? Tem cidades que já têm a maior parte da sua frota de ônibus elétricos circulando. Então, tu tem mecanismos financeiros, mecanismos fiscais, mecanismos de orientação de política tecnológica voltado a direcionar essas empresas para a vanguarda tecnológica, e muitas vezes através de políticas de compras governamentais em determinados setores que impulsionam a empresa numa determinada direção. Enfim, esse é um elemento decisivo aí desse novo ciclo de inovação dessas corporações chinesas. Perfeito, é isso, pessoal. Então, acho que a gente mais uma vez ilustrou aqui, agora com o caso automobilístico, como se dá o surgimento, né, daquele que certamente ao longo do século XXI vai provar ser o país economicamente e politicamente também mais poderoso do mundo. Né? A economia chinesa, ela tem, além de uma escala muito poderosa, ela tem um instrumento de planejamento que permite esse tipo de ganho de competitividade. E esse tipo de ganho de competitividade se traduz, de certa maneira, em poder geopolítico. E esse poder geopolítico reorganiza o planeta Terra nesse momento. Toda a política do mundo, nesse momento histórico que nós estamos observando, está sendo reorganizada exatamente porque aquele polo econômico surgiu, emergiu e já não há mais condição de reverter esse processo. A gente, aos poucos, aqui no nosso programa China, Lições de um Projeto Nacional, vamos explicando para vocês como isso se deu. Já fizemos um programa sobre energias limpas, fizemos sobre a questão da agricultura, da agropecuária na China, fizemos mais um, e agora com o automotivo estamos indo adiante na nossa série. Fica com a gente, na próxima semana a gente vai falar de algum novo tema muito bacana e, novamente, faço um apelo. Se você conhece pessoas de família ou amigos das suas relações que trabalhem em ambiente escolar, tente levar esse vídeo para eles, porque certamente é um material muito útil para quem está aí querendo entender o planeta Terra nesse momento, um momento histórico, quem vai fazer um Enem, quem está aí querendo, né, descobrir o mundo em que vive. Certamente esse nosso material vai ter muita utilidade. Eu fico por aqui, agradeço a você, Diego, agradeço a você que nos assistiu. Obrigado e até a semana que vem. Um abraço, Fausto, a ti e a todos que estão aí nos assistindo. Até mais.